Olá, eu sou a Rosa Bocht, eu sou coaching de famílias, eu ajudo pais a resgatarem a conexão com seus filhos e a terem ferramentas para usar nos momentos mais desafiadores do dia a dia, para que eles não precisem usar nenhum tipo de agressão ou violência física para corrigir seus filhos. Eu sou certificada em disciplina positiva, que é uma abordagem que tem como base o respeito mútuo, que também não usa nenhum tipo de punição. Como eu já falei nos vídeos anteriores, o meu canal vai falar sobre agressão infantil domiciliar. E eu venho aqui falar para você, mãe, que usa a agressão como meio de ferramenta para educar o filho, mas que sabe e vê que isso não tem funcionado e você não sabe fazer de outra forma. Então, o meu canal é para isso, eu vou te ajudar nesse processo. E o tema que eu venho trazer hoje seria: o meu filho não me obedece. Porque as crianças antigamente obedeciam, a gente falava uma vez só e a criança cumpria, a gente só olhava, né, e a criança já sabia o que a gente estava querendo dizer, já corria e fazia. Por que essa obediência se perdeu? Por que o meu filho não obedece mais desse jeito? E aí eu quero chamar vocês para uma reflexão. Eu quero chamar vocês para pensar sobre como era a estrutura familiar antigamente, né? A mãe, né, a figura materna, era uma pessoa que não trabalhava fora e que era submissa ao seu marido, obediente ao seu marido. A mãe, às vezes, nem era obediente de fato porque ela queria ser, mas na frente do marido ela se comportava como tal, com aquela obediência, com aquela submissão. E o pai, por sua vez, trabalhava fora, era o único provedor da família e ele precisava do seu trabalho. Naquela época não se levava em consideração dons, talentos, enfim. O homem precisava trabalhar e precisava ser submisso ao seu chefe. Então nós tínhamos um homem, um pai, uma fatura paterna, que era submissa a alguém também. Então, nesse momento, a gente tem uma mãe submissa e um pai submisso. E a criança nascia nesse contexto aprendendo a ser submissa. Ela crescia aprendendo de forma natural a ser obediente e submissa, né? Então, a gente não precisava mandar a criança ser obediente. A criança era obediente porque ela aprendeu a ser obediente. A sua mãe era obediente, era submissa. O seu pai era submisso. Então, se a gente definir obediência, obedecer, seria acatar a ordem de outra pessoa, executar a ordem de outra pessoa. Seria realizar o desejo de outra pessoa. Sempre voltado para realizar algo para outra pessoa, né? E o que mudou? O que mudou nessa sociedade? O que mudou nesse contexto familiar? A primeira coisa que mudou foi a nossa figura, a figura materna. A mulher, ela correu atrás para ter voz, para ser ouvida, para poder falar. Ela correu atrás para ela se tornar um indivíduo que possa se expressar. E a mulher passou a trabalhar fora, a mulher passou a questionar. E aí a gente perdeu aquele exemplo de submissão dentro de casa. O homem também passou a não se tornar mais tão submisso no seu trabalho. O homem passou a correr atrás dos seus sonhos, a pensar nos seus talentos, assim como a mulher. Então essa questão da submissão, da obediência, ela foi se perdendo com o tempo, com o passar do tempo. E hoje nós não temos mais esse exemplo dentro de casa. A criança já não nasce com esse exemplo de submissão e obediência. E se as crianças aprendem não por ouvir, mas por ver, a criança aprende por ver, ela não tem mais o que ver, porque a gente não é mais assim. Nós mulheres não somos mais submissas aos maridos, a esse ponto que a gente está falando como há tempos atrás. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? E aí a gente fica às vezes traçando uma guerra dentro de casa, traçando uma batalha, porque a gente quer que o nosso filho dê algo que eles não têm, que eles não sabem o que é, que eles não veem, sabe? A gente quer que a gente fale: fulano, vai fazer isso agora. E a criança vai e responda exatamente nesse momento. A gente quer que seja do nosso jeito, na nossa hora, quer que seja da nossa maneira. E a gente não olha para esse filho como um indivíduo, né? Um indivíduo com voz, com desejos, com vontade, com personalidade. A gente não deixa ele se expressar, a gente não deixa ele dar a opinião dele.
E aí a gente acaba usando de punições ou de agressões com o nosso filho, a gente acaba batendo, botando de castigo, tirando o celular, tirando o tablet, tirando a TV, sabe? Usando palavras que magoem, que ofendam o nosso filho, querendo uma coisa que eles não podem nos dar. Aquela obediência cega, né? Não tô falando que o filho não tem que obedecer, não aquela obediência cega, não que ele se comporte como um robô, que está disposto a atender toda a necessidade do outro, né? Que cumpra as ordens do outro, como se ele não tivesse necessidade. Como se ele fosse uma marionete, sabe? Que a gente manipula e faz assim, faça assado, desse jeito, nessa hora. Né? Então a gente está traçando uma batalha com esse filho de uma coisa que ele não pode dar pra gente. Não existe mais esse modelo de submissão para ele seguir. E eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso e que vocês pensassem numa maneira, né, que a gente pensasse juntos numa maneira de tornar esse ambiente familiar mais leve, mais propício a conseguir coisas que não seja nem tão aqui, nem tão lá. Uma ótima ferramenta para isso é você fazer acordos com seu filho. Por exemplo, filho, tá na hora do lanche e ele disse, não quero lanchar agora. E aí você precisa dizer, não, eu quero que você lanche agora. Não, a gente não precisa fazer dessa forma. A gente pergunta pra ele, tá, você não quer lanchar agora? Mas então quanto tempo você vem lanchar? Que horas você vem lanchar? Combine com seu filho, faça acordo com ele. A gente vai precisar usar a nossa maturidade para fazer com que eles cumpram as coisas vitais, enfim, né? As coisas que precisam ser feitas. Temos maturidade, temos discernimento para isso. Mas precisamos que a gente olhe para eles como a vida deles, dando respeito à vida deles. Então vamos chegar no meio termo, vamos chegar num consenso, vamos fazer acordos, né? Vamos ouvir, vamos dar voz para o nosso filho. Vamos fazer com que ele se sinta dono da sua própria vida e que o nosso papel de pai seria guiá-los, né? E não impor uma vida como a gente acha que tem que ser. O nosso filho, ele tem o jeito dele, ele tem o temperamento dele, ele tem a vontade dele e a gente não pode fazer com que ele faça tudo do nosso jeito, né? Tudo na nossa hora. Porque assim a gente acaba fazendo com que a nossa relação com o nosso filho seja uma relação sem conexão, uma relação sem respeito, uma relação sem vontade de querer fazer. A criança acaba querendo não querer fazer porque você só quer do seu jeito. E aí ele não quer fazer do seu jeito. Tá, mas então, filho, se não for do meu jeito, né? Se não for agora, que horas pode ser? Né? Se não for dessa maneira, como a gente pode fazer então? Faça acordos com seu filho, dê voz ao seu filho e você vai ver como as coisas vão melhorar na sua casa. Esqueça aquela obediência cega. Essa obediência cega não existe mais. Não existe mais na sociedade. E a criança ela não vai conseguir te dar isso. Tá? Pensa na sua conexão com seu filho. Pensa no seu relacionamento com seu filho. Tá bom? Então é isso, gente. Eu preciso da ajuda de vocês para que eu consiga continuar esse trabalho de forma que esses vídeos cheguem às mães que precisam ouvir essa mensagem, para que essas mães consigam a ajuda de educar os seus filhos de uma maneira mais leve, que elas consigam educar os seus filhos de uma maneira mais consistente, que atendam aos resultados dela. E para isso eu preciso que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário também aqui e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com a mãe que você sabe que precisa ouvir esse vídeo. Para a mãe que você sabe que está traçando uma batalha com seu filho porque quer uma obediência cega que o filho não vai poder dar. Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo.